Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a minha força, é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. No Salmo 28 nós encontramos essas belas palavras. Certamente em algum momento de sua vida você se sentiu sem esperança, seja por algo que aconteceu contigo ou como alguém muito querido, mas que nunca se esqueça do que este salmo nos diz. O Senhor é a nossa força e Ele cuida de nós sempre. Começa agora o Gente de Fé. E como é bom estar com você nesta nossa sala de estar, onde eu sempre gosto de dizer, seja muito bem-vindo, ocupe o seu lugar para que nós possamos conversar sobre as coisas que Deus faz na nossa vida. E hoje quero acolher com muita alegria Edmar. Bem-vindo, Edmar. É um prazer, padre. Edmar Souza. Né? Edmar que tem uma história aí, tem umas coisinhas boas para nos contar. Nós conversávamos um pouquinho antes do programa que você já teve a oportunidade de estar em outros programas aqui, né? Com o Padre Adriano. E hoje você está aqui e eu falo, tem esse lugar vazio que são os milhares e milhares de telespectadores que nos acompanham. Este é o lugar deles, né? E você hoje traz a sua história. Claro que quando nós tratamos de história, nós trazemos um pouquinho, porque falar de uma história inteira em uma hora fica muito complicado. Mas Edmar, quem é você, Edmar? Olá, padre. Primeiramente, eu gostaria de saudar quem está em casa e agradecer pela oportunidade de entrar na sua sala nesse momento. E o Edmar, ele é uma pessoa simples, que nasceu na roça, que teve toda aquela vida de uma pessoa própria da zona rural. Começa a trabalhar cedo na roça e assim foi a minha vida. Eu cresci, vivi até os 18 anos ali no cantinho, na zona rural. Que lugar, que cidade que era? É zona rural de Teoflotone, Minas Gerais. Minas Gerais, lá no norte de Minas. Lá quase Bahia. E essa vida, vamos assim, essa vida pacata da roça, porque muitas vezes a gente pensa, eu pelo menos tenho essa impressão, eu sou daqui de São Paulo, né, e claro, eu não posso dizer que minha vida não foi boa, mas que muitas vezes a gente pensa na cidade, na roça, vamos dizer assim, aquela família, principalmente a família mineira, que tem os laços familiares bem fortes, com certeza. Os valores que são passados também de uma maneira bem consistente. Como é que foi a tua educação nesse sentido? Com a simplicidade, sim, que você disse, mas qual que é a riqueza da tua educação? O que os teus pais te passaram? Como é que foi essa vida simples, com poucos recursos, vamos dizer, mas com muita riqueza de amor, de afeto? Como é que foi isso? Tipicamente mineiro, né? Pelo menos o que dizem. Então, assim, os valores que a gente tem são valores únicos, porque a nossa base de educação ela é completamente diferente das pessoas que são criadas nos grandes centros urbanos. E a gente ali tinha que aprender tudo muito cedo. Trabalhar na roça, ter responsabilidade muito cedo. E isso para a gente, eu costumo dizer que são os meus verdadeiros valores foram criados lá, porque os verdadeiros valores, os mais preciosos na vida das pessoas, são criados numa base familiar
humilde, simples, e ali que foi criado. Também tem a questão espiritual também, ali na terra do meu pai, tinha uma capela, sempre existiu essa capela. E meu pai, por 25 anos, ele foi, 25, 26 anos, se eu não me engano, ele foi ministro da palavra naquela capela. Então, todos os domingos, a gente levantava cedo, tomava um banho, almoçava e ia a escadinha, que nós éramos muitos, né? Vocês são quantos irmãos? Nós somos 11, padre. 11 irmãos, que 11 beleza. irmãos, todos vivos, graças a Deus. Que maravilha. E gostaria de saudar meu pai, minha mãe, né? Seu Pedro e Dona Laura. E eles, o meu pai, ele, ali na comunidade, ele conduziu aquela comunidade ali por 26 anos, ali firme, forte. E nós tivemos esses valores cristãos desde cedo. Ali os irmãos todos aprenderam a tocar, então era meio que hereditário, né? Um ia, tocava um tempo, o mais novo aprendia e substituía a vaga daquele, aquele mais velho ia embora para a capital, aí ficava o mais novo e eu também fiquei por um período lá, tocando ali nos cultos dominicais, na celebração da palavra. Então teu pai, como você está dizendo, como é o nome dele? Eupídio. Eupídio, seu Eupídio, meu abraço para o senhor também, minha bênção. E o seu Eupídio, então, ele pregava ali, né, fazia a celebração da palavra, conduzindo por mais de 25 anos, como você disse. Sim. Né, mas ele também pregava com a vida. Sim. Né, com a vida, a partir para vocês, principalmente, que eram os filhos, passando esses valores, essa base também religiosa, é isso? Exatamente, padre. E a gente, na simplicidade, nós não tínhamos assim a profundidade de tipo assim, de encontro pessoal com Deus. Como era tudo muito simples, o rito da celebração da palavra, ela é um rito mais simples, né? Não é um rito Padre completo. Ia lá de quanto tempo? Na época era de 2 em 2 meses. 2 meses. Hoje em dia tem de uma vez por mês, ainda vai o padre lá. Mas ele entregou o cargo dele, ele não faz mais a celebração. Tem outro, ele ficou velho. Seu pai? Ficou velhinho. Ele está lá então, ainda? Mora lá ainda? Mora lá ainda, ele participa, mas tem outra pessoa à frente desse ministério lá. Então, como eu estava dizendo, essa questão de espiritualidade, nós não tínhamos. A gente ia lá, pô, legal, celebração da palavra, ver toda a comunidade reunida, isso era muito bom. Era uma celebração que a gente fazia. Encontrava os amigos da zona rural, vinha as pessoas daqueles locais mais distantes, mais remotos, né? Vinham a cavalo e tal. Era muito gostoso isso. Mas a gente aprendeu ali os valores cristãos, os valores católicos. Ali foi a estrutura o qual eu adquiri. E dali, como todo menino, como todo mundo, com certeza você tinha sonhos, você tinha projetos. Tinha? Quais eram esses sonhos nessa época aí? Pois bem, assim, até nos dias de hoje nem tanto, mas antigamente as coisas eram muito difíceis. Sim. Hoje em dia você vai lá, a casa tem uma linda geladeira, tem até Wi-Fi lá na roça. Antigamente nós não tínhamos nem sequer energia elétrica. Era o lampiãozinho a gás. Ou então aquele lampiãozinho a querosene, a óleo diesel. Sim. Então, quando se falava em capital, você fala, nossa, como eu gostaria de ir embora, né? Sair da zona rural, onde nós não tínhamos uma escola que tivesse o primeiro grau completo. Na época, só era até 4ª série do primeiro grau. Então, a gente sonhava sair de lá, sim, para continuar os estudos e arrumar um bom emprego. E assim foi com todos os irmãos. Eles iam completando 18 anos e iam ganhando o mundo, iam vindo para as capitais, em especial São Paulo, né? E foi então que eu completei 18 anos, eu falei, agora é a minha vez, né? Chegou a minha hora. Aí vai lá e apresenta o exército, né? Com 17 anos e meio, e a partir do documento do exército, que é a apresentação, aí você pode tirar todos os outros documentos. E eu fui lá tudo bonitinho, tirei toda essa documentação. Falei, opa, agora
São Paulo. É. Aí foi quando você veio para cá? E não, aí que foi um dos grandes, um grande trauma que eu tive na minha vida, né? Que foi o acidente. Lá nós trabalhávamos na roça o dia inteiro, né? E o final da tarde, assim, pegava a bicicleta e ia para a venda de um tio meu, que tinha um pouco mais à frente, né? Esse tio com o qual eu tenho que lembrar que ele nos ajudou muito, que meu pai, nós tínhamos uma plantação de café, né? A gente produzia café. Então, a produção, uma vez por ano, daquele café, era o sustento nosso no ano seguinte. Né? Então, a gente trabalhava, a gente produzia, pegava o café e vendia para pagar as contas do ano anterior. Sim. E esse tio nosso, ele foi como um anjo de Deus na nossa vida, que ele vendia para a gente fiado o ano inteiro para pagar com o dinheiro da colheita do café. Né? E eu lembro que teve uma ocasião... Ele tinha o quê? Uma venda, alguma coisa assim? Ele tinha uma mercearia. Mercearia. Uma pequena mercearia. Ele faleceu há pouco tempo, infelizmente, o tio Otacílio. Então, ele teve uma época que, assim, devido a essa questão de tempo, né? Teve um ano que teve uma estiagem muito forte na região e o cafezal não produziu. E o meu tio vendeu para o meu pai quase 2 anos fiado. Então, são coisas que a gente tem que lembrar, que são experiências que a gente viveu, e a gente cria os nossos valores em cima dessas experiências. Até porque a sua família não era uma família pequena. Sim, numerosa demais. Pai, mãe e 11 filhos. Sim. Hoje em dia se fala que é difícil ter 2 filhos, né? Imagina, na zona rural, com uma escassez de recurso, a 45 quilômetros da cidade. Sim. Era tudo muito difícil. Então, aí eu completei meus 18 anos, como eu falei, tirei toda a documentação, falei, agora eu vou para São Paulo, né? Os irmãos mais velhos já tinham ido para São Paulo, falei, vamos lá. Aí, alguns já moravam em São Paulo. Sim, né? Os mais velhos que eu, todos já tinham vindo para cá, para São Paulo. Né? Aí aconteceu que eu peguei a bicicleta no final de tarde e fui para casa, para a mercearia desse tio meu. Né? A gente encontrava lá, encontrava os primos e tal. E nessa ida, eu fui atropelado. Eu fui atropelado e eu literalmente bati de frente com o carro. Né? Não lembro qual carro era. Dizem que eu destruí a frente do carro. E naquela ocasião, eu fui atropelado, fui arremessado para dentro do mato, né, fora da estrada. E as pessoas viram e foram lá me acudir e tal. Mas eu estava desacordado. E hoje em dia nós não temos a estrutura de SAMU que nós temos hoje, né? Hoje é SAMU, é Corpo de Bombeiros. Então, naquela época... O resgate é rápido, hoje é tudo muito rápido. Naquela época, se houvesse um acidente, principalmente lá, que é um local bem distante da cidade, o resgate era o primeiro que chegou no local do acidente. Teve coragem de pegar e colocar ele no carro, era assim que era feito. Então... Isso porque hoje existem todos os cuidados, deixa eu só parar um pouquinho, até para poder alertar a população, que muitas vezes a pessoa não sabe. Ela quer correr e prestar o socorro, mas às vezes ela pode, por causa da pancada, né, pode ter fraturado alguma coisa ali, e às vezes no movimento perfura algum órgão, perfura um pulmão, enfim. Sim. E às vezes a pessoa, ela com o desejo de prestar esse socorro, que é necessário, mas às vezes ela pode agravar a situação. Sim. Né? Então, eu imagino, graças a Deus, pelo menos não aconteceu isso. Pelo menos não aconteceu que você está aqui, né? Eu não estou falando com fantasma. Então, mas assim, infelizmente, nós não tínhamos outra opção. Se não houvesse essas pessoas com essa coragem de socorrer, infelizmente você morria ali no local do acidente, porque se eu ficasse lá, realmente eu ia morrer. Então... eu fiquei lá, fiquei acidentado, aí apareceu um corajoso lá com a picape, me colocou em cima, me jogou em cima da carroceria dessa picape e a gente foi para
para o hospital, né, que era mais próximo, Teófilo Otoni, 45 quilômetros. Uhum. E Isso... a estrada cheia de zigue-zague, demora, né? E... Estrada de chão? Não, era asfaltada. Já era asfalto, já. Que essa fica na BR-116, fica tá. no corredor que vai para o Nordeste. Uhum. Então, ali eu cheguei no hospital ali, aí eu lembro que no hospital eu cheguei, eu acordei, eu vi uns flashes de luz, na maca eu vi as luzes do teto do hospital assim, eu falei, acho que eu estou no hospital. Até então você estava desacordado. Eu estava desacordado até então. Aí eu falei, acho que eu estou no hospital. E você não viu o socorro, você não viu nada? Você só lembra da pancada, digamos? Não vi nada. Uhum. Nem da pancada eu lembro. Eu não tenho memória assim da pancada, do impacto. Uhum. Aí eu cheguei no hospital, fui prontamente atendido. Aí, como foi, o local do acidente foi um pouco retirado de casa, cerca de uns 5 quilômetros. Então avisaram para o meu pai, e meu pai, ele correu para o hospital para dar o apoio, para dar entrada na documentação, né? Uhum. Mas eu já tinha sido atendido até então. Deixa eu só segurar um pouquinho aqui, porque eu fico imaginando a fé fraca, a nossa fé fraca, muitas vezes vai pensar que uma coisa dessas nunca aconteceria para um filho de um homem que servia a uma comunidade. A gente pode parar para pensar que um servo de Deus nunca sofrerá, nem ele nem seus filhos, enfim. Mas eu fico imaginando também um pouco a situação do seu pai, em ver isso, em ver essa situação. Não sei, não é ele que está aqui, não sei se ele está nos vendo, mas se o senhor estiver nos vendo, não sei se nesse momento o senhor, qual foi a sua reação como pai, de dizer, meu Deus, mas por quê? Ou meu Deus, cuida do meu filho. Mas eu quero deixar para você pensar um pouquinho agora nesse intervalo, que o Edmar, ele está aqui contando a história dele, e pelo fato dele estar contando a história dele, significa que Deus fez o milagre na vida dele. Mas não quer dizer que Deus nos preserva de acidentes, porque a vida é cheia de acidentes. Deus, ele nos dá a graça de caminhar ao nosso lado em todos os acidentes da vida. Eu não sei quais são os acidentes que você está passando hoje, mas uma coisa eu quero que você fique pensando aí nesse intervalo. Frente ao prestar um serviço a Deus, você se abre para a realidade de que tudo pode acontecer diferente dos teus planos? É bom pensar. Deus, ele nos dará a graça de estar sempre ao nosso lado, mas não quer dizer que ele vai impedir como essas coisas acontecem. Muitas vezes ele pode até impedir, mas fique pensando um pouquinho. Você que trabalha para Deus, você que tem a sua fé, você que tem a sua esperança, você que faz muita coisa, isso pode acontecer. E se acontecer, qual que vai ser a sua postura? Você continuará agente de fé? Não saia daí. Daqui a pouquinho nós voltamos com essa resposta que você vai dar. É muito bom te encontrar. É muito bom saber que você tem o seu lugar nessa nossa sala de estar, onde hoje nós estamos conversando com o Edmar. E o Edmar, que é filho de uma família com 11 irmãos e um pai que, mais de 25 anos, serviu a sua comunidade católica, a sua comunidade cristã, lá em Teófilo Otoni, 45 quilômetros de Teófilo Otoni. Depois, zona rural. Zona rural de Teófilo Otoni. E, de repente, o seu filho, que estava para ganhar o mundo, vamos dizer assim, como você mesmo disse, sofre um acidente. E como é que foi esse acidente? O que aconteceu a partir de então, Edmar? Então, eu sempre costumo dizer que, bom, eu louvo a Deus pela graça de nós termos tido essa estrutura espiritual, cristã, desde cedo. E quando a gente caminha em Deus, independente se é de forma intensiva ou não, Deus caminha com você do mesmo jeito.
Uhum. E aí, conforme a gente encerrou no primeiro bloco, eu cheguei no hospital, meu pai chegou no hospital, aí a equipe médica, tinha toda uma equipe médica lá, que me atendeu. O médico chegou para o meu pai e falou, olha, seu Opídio, nós vamos fazer o procedimento que a medicina nos pede de tentar salvar Edmar, mas ele está com hemorragia interna e já faz muito tempo, porque demorou o resgate, todo esse translado do local até o hospital, e demorou. E, infelizmente, hemorragia interna não se pode esperar muito tempo, e ele está com múltiplas fraturas também. Ou seja, a pancada foi muito grande. Foi muito grande. Eu achatei o teto do carro para baixo. Meu Deus. E a bicicleta que eu estava virou um monte de ferro retorcido. Uhum. Então, o médico falou isso para o meu pai. Aí, pelo meu pai ser esse homem de fé, que ele sempre foi, ele falou assim para o médico, falou, doutor, aquele lá de cima pode. Ele me relatou isso depois, que ele disse essas palavras para o doutor. Aí, ele voltou para a recepção, foi cuidar de toda a documentação de internação e ali eu fui submetido a uma cirurgia para combater a hemorragia interna, uma intervenção cirúrgica para combater essa hemorragia interna de extrema, foi ali, teve que ser urgentíssimo, muito rápido. Uhum. E aí essa cirurgia, ela ocorreu tudo bem, para surpresa da equipe que cuidou de mim. E durante aí um período de 24 horas eu corria risco, mas eu fui reagindo, e aí eu acordei na UTI, não sabia muito bem o que tinha acontecido comigo, mas aí me falaram que eu tinha sido atropelado e tal. Aí tudo bem, aí eu fui todo arrebentado. Fratura no fêmur, fratura na tíbia, esse osso da perna, né? Uhum. E fratura no húmero, que é esse osso aqui. E literalmente tudo quebrado. Eu falei, meu Deus. Quando você acordou, você sentia dores? Sentia horrível, né? Porque na hora do acidente, né, o seu próprio organismo ele anestesia você. Sim. Mas ali, depois que passou a anestesia da cirurgia, aí vieram as dores de verdade. Insuportável, tudo doía. Essa cirurgia, porque você estava todo quebrado, como você disse, mas essa cirurgia ela foi para... corrigir a hemorragia interna. Mas foi em que órgão? Você lembra, sabe? Em que órgão que foi? Porque se teve a hemorragia interna, quer dizer que teve alguma perfuração, alguma coisa. Olha, eu nunca tive a curiosidade de perguntar. Uhum. A minha irmã que é enfermeira, ela deve saber o que foi. Eu nunca entrei em detalhes, eu sei que foi uma intervenção. Que teve então essa hemorragia interna. Né? Sim. E eu fiquei com um catéter, sei lá, na veia, assim, todo... Uhum. Aí, e sabe que um dos momentos difíceis para uma pessoa que sofre acidente é quando ela acorda e ela pensa, o que vai ser de mim? Estão me enganando? Eu vou morrer? E eu olhava isso pela sua cabeça. Isso. E eu olhava para os meus membros inferiores com fratura, com atração aqui na perna. Falei, será que eu vou andar um dia? Então, por mais que as pessoas falassem para mim, olha, você vai ficar bem. Eu falei, não, estou sendo enganado. Uhum. Estou sendo enganado. Aí eu passei por essa situação. Aí eu fiquei na UTI por 3 dias. Saí da UTI, fui para a enfermaria. Aí fui submetido mais uma vez à cirurgia, porque tinha que fazer a cirurgia para correção do fêmur, né? O fêmur da perna direita, que tinha que colocar uma prótese. É que ele faxiou. Nossa senhora, não tinha como nem reconstruir. Não tinha como reconstruir. Teve que abrir a coxa, fazer a reconstrução do osso em cima da prótese, colocar lá os parafusinhos e deixar Deus fazer o resto, né? Aí, mais uma vez, eu saí daquele período crítico que eu passei da cirurgia para intervir na hemorragia interna. Aí eu tive que sofrer outra cirurgia, vai eu para cirurgia de novo. Você não chegou nem a sair do hospital? Não cheguei a sair. Não cheguei a sair do hospital. Aí eu passei para outra intervenção cirúrgica. Aí o pessoal, a equipe médica, meu, você é guerreiro, você é cabra macho, é da roça. Senão, se fosse outro, não ia aguentar. Olha, parabéns. Apareciam pessoas
outros especialistas de outras áreas iam lá me ver surpresos com a minha recuperação, em especial da primeira cirurgia, que era muito delicada, já estava quase passando da hora. Então eu fui muito visitado por pessoas que eu não conhecia, equipe médica e tal. Aí eu passei por todo esse processo. Né? Quantos dias você ficou no hospital? Eu fiquei no hospital 12 dias. 12 dias, 12 dias. 2 cirurgias. Isso, 2 cirurgias. E quando você saiu desse hospital, você saiu com alguma sequela, alguma coisa? Saiu normal? Como é que foi? Sequela que eu falo assim, você saiu já andando normal, tranquilamente? Não. Não, quem me dera, eu tinha uma longa estrada pela frente. Eu saí do hospital, né, na maca, parecia uma múmia, tudo enfaixado. Aí, falou, olha, você, como a gente não tinha casa na cidade, eu falei, já vamos ter que voltar para a roça. Voltar para a roça, numa situação daquela, imagina a dificuldade que seria voltar para a zona rural daquele estado. Até porque eu teria que fazer voltas periódicas para o hospital para fazer raio-x, para fazer revisões, ver se estava tudo bem com os procedimentos cirúrgicos que foram feitos. Mas nós não tínhamos outra opção. Vamos para a roça, né? Vamos voltar para a zona rural. Aí eu fui de ambulância. Cheguei em casa, eu vi a força da amizade, a casa estava lotada, meus amigos, e foi um momento muito que me deu força, porque eu cheguei lá e falei, nossa, eu não sabia que eu era tão amado nesse lugar. A casa é cheia, todo mundo, pô, seja bem-vindo, cara, a gente está aqui, a gente vai estar com você, vamos te ajudar. Aí colocaram num quarto lá, onde as pessoas pudessem me visitar a qualquer hora, né? E assim, ficou os primeiros 4 dias, a casa cheia de gente, parecia que tinha morrido. Mas não, eu estava vivo lá. E as pessoas me dando essa força, né? Só que nós tínhamos aí a grande dificuldade daí para frente. Ninguém tinha experiência para cuidar de uma pessoa naquela situação que eu estava, né? Eu precisava ser removido com cuidado, porque tinha 2 cirurgias muito recentes. Não, era como pegar alguma coisinha assim com muito cuidado e colocar ali para não quebrar, né? E foi aí que Deus mais uma vez deu sinais na minha vida. Eu tenho uma irmã aqui em São Paulo, né, que ela trabalhou ela trabalhava na área de enfermagem. Uhum. E aí, por obra de Deus, ela apareceu lá, do nada, assim, recebeu férias aqui, eu vou lá em Minas. Chegou lá, ela me achou naquela situação. Eu vou segurar você aqui, porque você falou de coisas muito importantes aí. Do valor da amizade, de como isso é importante nesses momentos, né? Essa presença, mesmo que... Porque muitas vezes nessa hora a gente não sabe nem o que falar. Né? Mas só o fato de você chegar na sua casa, você encontrar essa casa cheia, de você saber o quanto você é amado, todas essas coisas. E o mais importante, a família. Que mesmo você dizendo, que mesmo sem condição, sem saber como lidar, o que fazer, mas estava ali com você. E aí é um pedacinho dessa sua família que quer falar com você agora. O meu nome é Ivani. Eu vim para falar um pouco sobre o meu irmão Edmar. No ano de 1991, eu saí da minha casa em São Paulo no mês de julho e fui para a casa dos meus pais sem saber de nada o que estava acontecendo lá. Quando eu cheguei, os meus pais estavam muito tristes. O meu irmão tinha sofrido um acidente automobilístico de grave incidência e se encontrava hospitalizado. Os médicos disseram que nas primeiras 24 horas ele corria risco de vida. Ele teve que submeter a uma laparotomia exploradora de urgência e tinha também membros superiores e inferiores fraturados. Aí meu irmão operou, graças a Deus,
correu tudo bem na cirurgia, ele foi para a UTI. Não levou muito tempo, ele já estava de alta, se recuperando já na enfermaria. Ele passou, parece que 10 dias internado e teve alta para casa. Chegando em casa, eu e os meus pais ficamos cuidando dele. Era grande a nossa fé, viu, que ele recuperasse. Ele sentia muitas dores e foi de um período bem difícil para ele e para todos nós, aqueles dias. Hoje o meu irmão, ele mora em São Paulo, é casado e tem uma linda família, é participante assíduo da igreja, participa dos projetos sociais da igreja. E o meu irmão superou tudo isso. É assim que acontece quando nós temos fé em Deus. Muito bem. A irmã que foi visitar e pega de surpresa. Ela não sabia do que tinha acontecido. É Deus mandando os seus anjos, né? A gente fica até meio sem palavras, Padre, porque que bom que nós temos histórias para contar, né? Que bom. É muito bom. São as lembranças assim que às vezes, assim, não é porque dói, é porque você vê o tamanho da misericórdia de Deus. Uhum. Aí que você consegue mensurar o quão grande é o nosso Deus, né? Isso é só vamos dizer assim, eu sempre gosto de dizer que a nossa missão só acaba quando acaba. A sua missão não acabou aqui ainda, né? Veja quantas pessoas estão sendo alcançadas por você neste momento, acompanhando um pouquinho da tua história. Quantas pessoas que podem estar na mesma situação que você se encontrou no momento. Quantas pessoas podem estar com seus entes queridos no hospital. Quantas pessoas podem estar com seus entes queridos como você esteve por um acidente ou qualquer coisa nesse sentido. E não é o fato somente de você contar agora a história que deu certo, que foi bem, mas de você dizer, Deus está comigo. Isso é o mais importante. Deus está comigo através dos amigos, que foi extremamente importante você dizer. Deus está comigo através da família. Deus está comigo através da dor, porque a sua irmã disse que não foi fácil, você sentia muitas dores e tudo. Mas não foi só isso, né? Depois teve a recuperação e nós vamos falar daqui a pouco no segundo bloco, segura aí no terceiro bloco, porque assim, já seria bastante. Você ficou entre a vida e a morte. Os médicos te deram 24 horas. Mas não foi só isso. Depois ainda teve mais coisas que eu vou deixar você só na curiosidade, porque ainda tem o terceiro bloco e este homem que está aqui, ele realmente, ele prova com a vida que ele é gente de fé. E você? Tem provado com a sua vida, apesar dos acidentes dela, que você é gente de fé? Que levante para o nosso Brasil, para o nosso mundo, uma verdadeira geração de gente de fé. Então, não saia daí, porque ainda tem mais coisas da história do Edmar. E eu gosto muito de dizer que é muito bom te encontrar. É muito bom que você está fazendo parte da nossa conversa. A fé é vida muito concreta, como essa do Edmar, que ele está nos contando desse acidente. Aconteceu tudo isso, eu prometi que teria ainda alguma coisa mais séria, vamos dizer assim, ainda mais séria, porque colocou em risco a tua vida de novo, né? Mas quanto tempo foi a sua recuperação? Até que você pudesse, depois do acidente, voltar a caminhar, voltar a fazer as coisas normais e vir para São Paulo, né? Porque você estava indo, de repente, você tem que voltar. Alguma coisa você tinha ainda que resolver lá na roça. Creio que sim, padre. E a minha recuperação ela foi rápida.
embora as dificuldades, eu não tenho dúvida que Deus caminhou comigo em toda essa trajetória, que eu não precisei de uma sessão de fisioterapia. Com tantas fraturas? Tantas fraturas, devido à dificuldade de locomoção, porque eu tinha que me deslocar de ambulância, então o município nem sempre tinha disponível essa ambulância para me levar para fazer as fisioterapias. Uhum. Aí os antigos, os nossos pais, eles têm muita sabedoria, né? Uhum. Aí falou, olha, passa uma coisinha assim, outra coisinha ali, aí não sei quem chegou lá e falou, pega sebo de carneiro, não sei o que, esquenta e passa na região que o nervo está semi-atrofiado, que vai melhorar. E não precisei fazer nenhuma fisioterapia. Bendito seja Deus. Com 1 ano e meio, eu já estava... na verdade, com seis meses eu consegui ficar de pé. O meu irmão apoiou em mim, eu consegui levantar, mesmo com uma perna fraturada, eu apoiei na outra, que já podia mais ou menos apoiar na outra, embora tenha fraturado as duas. 1 ano e meio depois. Não, 6 meses. 6 meses depois. 6 meses eu consegui apoiar, as pessoas me segurando, e eu consegui apoiar na janela. E eu lembro, assim, o flash desse momento, que também foi um momento muito... onde eu chorei muito, porque na época que eu me acidentei, estava seco, né? O norte de Minas, ele é um pouco semiárido, assim. E a vegetação, quando eu me acidentei, estava tudo seco, né? Estava tudo sem vida. E quando eu fiquei 6 meses ali, naquela cama ali, me recuperando, não podia, o banho era tudo por ali mesmo. Quando eu apoiei na janela, que eu vi o horizonte, o horizonte, que eu vi o cafezal, tudo verdinho, ali eu chorei. Naquele momento eu falei, poxa, eu vou voltar a andar, não tem ninguém me enganando. Aquele momento eu tive a certeza que eu ia voltar a andar. E para mim foi muito forte, eu chorei bastante, e eu não esqueço desse momento. Enfim, aí... Deixa eu só enfatizar essa parte, porque eu fico imaginando a tua experiência em ver o horizonte novamente. Em ver o horizonte vertical, né? Porque você vê o horizonte em pé. É diferente de você ver o horizonte deitado. Você estava numa posição vertical, você estava em pé. E você olha o horizonte de novo, que você poderia não ver, né? Você poderia ficar vivo, estar vivo, mas você poderia não mais andar. Poderia não mais ficar em pé, ou ficar com alguma sequela, alguma coisa. Mas não, ali você viu o horizonte mais uma vez em pé, né? E a vida seguiu. A vida seguiu. Até chegar um momento em que você teve uma notícia que te abalou novamente. O que aconteceu? Assim, quando eu me recuperei, eu falei, agora eu vou embora. Agora eu vou embora mesmo. Eu fui para São Paulo. Aí eu fui em busca dos meus sonhos. Eu tinha um sonho de estudar, continuar. Lá eu só tinha até a 4ª série. Eu pretendia continuar até a 8ª série, depois ir para o 2º grau. E, quem sabe, lá fazer uma faculdade, né? Faculdade era um sonho muito distante para mim. Para nós, lá da zona rural, era um sonho infinitamente distante. E aí eu vim para São Paulo, né? Como toda pessoa que vem do interior, ele vem, a bagagem de sonho é maior que ele, né? Eu falei, o meu sonho é estudar, arrumar um bom trabalho de carteira registrada, né? Carteira registrada pra gente era como se fosse ganhar na Mega Sena. Sim. E eu cheguei em São Paulo, Deus me concedeu a graça de um bom emprego. Não, foi tudo muito rápido, né? E eu consegui um emprego numa ótima empresa. Todas as pessoas que eu conhecia falaram, nossa, você conseguiu entrar nessa empresa? Eu falei, consegui e tal. Mas eu não sei por que cargas d'água, a gente não tem coisas que são inexplicáveis nessa vida, que a gente não entende. E eu também não quero entender, porque é tudo Deus que faz. Se eu entender Deus, Ele vai deixar de ser Deus para mim. E eu não sei por qual motivo, me pediram uns exames lá, periódicos.
E esses exames, eu fui na enfermaria da empresa, fiz a coleta e tal. Aí, daí 3 meses, o médico da empresa me chamou no consultório dele, né? O consultório era na empresa mesmo. Aí ele começou a me questionar, a me fazer algumas perguntas. Do tipo assim, você pertence a grupo de risco? Eu, bobinho, vindo da roça, o que é isso, grupo de risco? Aí ele, não, você... Como é que é a sua vida sexual? Você já saiu com travesti, alguma coisa? Eu falei, não. Eu fui criado na roça. Eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia isso. Você tinha pouco tempo de chegada. Eu tinha 4 meses depois de arrumar esse emprego, me aconteceu esse fato. Aí o médico, ele pegou o exame, virou o exame na mesa para o meu lado, e passou a caneta em cima do nome positivo. Ele falou, porque o seu exame de HIV é positivo. Meu Deus. Aí sabe aquela hora que você fala, parece que caiu uma bomba em cima de você, parece que caiu uma bomba atômica inteira em cima de você, você fica sem chão, sem reação, sem palavras. Eu falei, mas como? Como? Isso não pode estar acontecendo. Aí, automaticamente, eu lembrei, poxa vida, no meu acidente eu tomei bastante sangue. Você teve que fazer transfusão Fiz muita transfusão de sangue, porque a hemorragia interna, ela me consumiu muito sangue, então aquele sangue teve que ser colocado de volta no corpo, né? Então, eu falei, poxa, eu acho que é isso, então. Eu não pertenço a nenhum grupo de risco, sempre fui certinho a vida inteira, mas teve esse fato que eu tomei sangue. Aí ele falou, olha, agora nós vamos ter que repetir os exames e... sem palavras, porque naquela época, em 1992, as pessoas que são mais antigas, que são da época, elas sabem muito bem que naquela ocasião, uma pessoa recebesse um diagnóstico de HIV, ela, 6 meses... Era atestado de óbito. Era atestado de óbito. Eu me lembro que, recentemente, o Brasil tinha vivenciado a morte do Cazuza, um pouquinho antes. Eu falei, poxa, o Cazuza descobriu que era soropositivo e o cara morreu. Agora estou no mesmo barco. E naquela época, as pessoas morriam. Eu acho que nem era tanto pela... era muito preconceito. Sim. Era muita desinformação. Era muito preconceito até mesmo em relação à pergunta que o médico te fez. Há um tempo atrás, quando eu apresentava o programa Trocando Ideias, da TV Canção Nova também, nós fizemos um programa sobre essa realidade que, hoje em dia, estão trazendo ainda os números de portadores de HIV, está subindo novamente, e é uma preocupação, porque durante muito tempo, por causa do preconceito, se teve muito cuidado, então teve muita precaução, os preservativos e tantas outras coisas, as seringas descartáveis, enfim, mas agora o cuidado já não é tanto, então o número está aumentando. Só que hoje o número aumenta dentro de uma realidade que também aumenta o preconceito e aumenta tantas e tantas coisas. Eu quis trazer isso porque foi uma realidade que você viveu a partir da pergunta do médico. Sim, naquela época eu comecei a ler, transmite pelo beijo, não pode pegar na mão, que não sei isso. E eu fui buscar muita informação e eu fui bombardeado com a enxurrada de coisas que não eram verdades. Uhum. Porque como era uma contaminação nova no Brasil, então não tinha ainda tudo que as pessoas ouviam, elas publicavam. E eu falei, poxa vida, se eu falar para alguém, todo mundo vai afastar de mim. Sim. Aí o que eu fiz? Eu guardei isso para mim mesmo, né? E conforme o senhor mesmo disse que o número de portadores hoje cresce, hoje em dia há quem pense, infelizmente, que se eu for contaminado, tem os coquetéis, tem toda uma medicação que vai me segurar vivo, então não vou esquentar a cabeça com isso, não. Naquela época? Naquela época, não. Naquela época não existia nada, não existia retroviral, não existia nada.
Então, era sentença de morte mesmo. Então, eu guardei isso para mim, ficou comigo mesmo, né? Uhum. Aí o médico, vamos repetir o exame? Vamos, né? Aí começou a pior fase da minha vida. Foi o deserto que eu atravessei. Porque toda aquela situação, eu não posso me expor que eu vou sofrer preconceito. Eu não posso falar para minha família que eu não sei como minha família vai reagir. Eu guardei para mim, segurei a onda. Eu falei, não, vamos fazer esse segundo exame e seja o que Deus quiser. E no setor que eu trabalhava, aí nessa ocasião, o médico da empresa comunicou o meu supervisor, falou, olha, pega leve com o Edmar, porque ele está passando por uma situação assim, 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 assado, não cobre muito dele. Então, aquilo de alguma forma foi bom. Eu não ser cobrado, porque eu trabalhava com máquinas que poderiam eu poderia sofrer um acidente pelas máquinas lá. Aí eu me colocaram no setor mais tranquilo, onde eu não ia mexer com máquinas, né, mecânicas. E lá tinha um quartinho, que ele era um quartinho escuro, eu guardava alguns componentes lá e eu tinha a chave desse quartinho. Uhum. E era lá que eu me derramava diante de Deus. É nesse quartinho que eu entrava, eu fechava a porta, trancava para ninguém me ver, dobrava meu joelho e perguntava para Deus. Falei, Senhor, eu sempre fiz tudo certinho. Nunca fiz nada de muito grave, por que isso comigo? Por que está me acontecendo? E foi um período que eu tive as orações mais sinceras da minha vida. Porque era eu e Deus. Se não fosse Deus, a minha hora ia chegar. Eu ia estar no histórico lá da família, o Edmar morreu de AIDS. Imagina o desespero de você fazer uma oração dessa para Deus. É desesperador. Os momentos mais difíceis da minha vida foi ali, trancado naquele quartinho. E eu lembrava das minhas raízes. Falei, Senhor, olha meu pai, homem de fé, homem de Deus. E aí? Graças a Deus, a sua dor, a sua lágrima, ela durou pouco tempo, porque o resultado real era outro. Na verdade, padre, o exame ele demorava 4 meses de um para o outro. Foi 4 meses de calvário ali, de sofrimento. E aí, depois desses 4 meses, que foi o resultado do exame, viu que era um exame trocado? Não, tem um outro fato importante, que eu identifiquei Deus, né, que é muito importante eu lembrar e contar como os fatos aconteceram, porque eu fui até o laboratório para fazer a coleta para o segundo exame. Uhum. Eu cheguei lá, aquele equipamento que se apoia o braço, né? Aí veio uma moça mais nova que eu, uma enfermeira. Ela falou, você vai repetir o exame, né? Eu falei, vou. Ela falou assim, não esquenta a cabeça não, que aquele lá de cima pode. E ela me chamou de filho. Só que passou, eu estava ali preocupado com o exame. Aí depois que saiu o segundo exame, para a glória de Deus, o médico falou, está tudo bem com você, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, o seu exame está tudo bem com a sua saúde, você não tem o vírus, mas nós vamos repetir outros exames. Eu falei, não, tudo bem, vamos repetir, eu até preciso. Aí, sabe que você, ufa, mas não é bem assim, não é bem assim falar assim, olha, tá tudo certo com você, passou. Não, não é assim. Ficou trauma. Eu fico imaginando, até porque muitas pessoas que se encontram numa situação muito próxima da sua, parecida com a sua, sejam portadores
de HIV. Claro que não é o seu caso, esse exame provou que não é. E a sua vida, que passaram aí muitos anos, inclusive. Mas a fé realmente, ela faz muitos milagres. Nós poderíamos aqui ainda aprofundar muitas coisas, mas infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim, mas eu quero deixar você pensando nisso. Um pai com uma fé tremenda. Um filho que experimentou a simplicidade da roça, mas a riqueza dos grandes valores daquela sementinha que ficou. E tudo o que aconteceu só fez com que o Edmar permanecesse em pé. O que te faz ficar em pé? Os acidentes da vida podem te derrubar, mas Deus te quer em pé. As enfermidades da vida podem te derrubar, mas Deus te quer em pé. Quem é que tem sido mais forte? Aquilo que te derruba ou aquele que te faz ficar em pé? Você pode acompanhar este e todos os outros testemunhos do Gente de Fé no nosso canal no YouTube, no Canção Nova Play. Mas fique com essa pergunta e essa provocação que eu fiz com você. Você aceita fazer parte da geração Gente de Fé? Na próxima semana nós nos encontramos. Edmar, teríamos muita coisa para falar. Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.